Construct Productions. Hey. Olá, bem-vindos de volta! Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace e neste canal nós falamos muito sobre estudos na Argentina, leituras, estudos e um pouco de tudo. O vídeo de hoje será as 5 verdades sobre medicina na Argentina. Um tempo atrás eu fiz um vídeo chamado 5 mitos sobre medicina na Argentina. Vocês gostaram muito, então agora eu vou fazer um outro que é sobre 5 verdades. Lembrando que se você deseja estudar na Argentina, não esqueça de olhar os links que vão ficar na descrição e também um cupom de desconto de 40%. E sem mais enrolação, vamos lá! A primeira verdade que eu trago para vocês é: o professor sempre tem razão. Que isso pode ser um pouco difícil, às vezes, da gente assimilar isso, e às vezes a gente aprende isso da pior forma. Mas na Argentina, os professores, dentro das instituições, eles têm ali uma soberania. É muito difícil que uma reclamação sua seja de fato atendida, porque o professor ali ele está em uma posição perante a universidade que ele tem uma certa autonomia para decidir como serão as provas, como ele vai aplicar, com que forma que ele vai passar para os alunos e que forma que ele vai cobrar isso. Estávamos acostumados lá na escola, quando uma coisa não estava do nosso agrado, nós irmos ali para a direção, reclamar, e isso pode ser um tiro no pé. Às vezes nós temos que escolher as guerras que nós estamos dispostos a lutar. Claro que volta e meia aparece ali algum mártir que quer brigar pelos direitos de todos. Inúmeras as histórias que a gente conhece de alunos que muitas vezes tiveram que mudar de universidade porque estavam ali batendo de frente com o professor e tiveram problemas por causa disso. Embora, quando grupos realmente se mobilizam, e que não é apenas um caso, mas sim um grupo que tem ali alguma coisa para reclamar e trabalham em conjunto, muitas vezes sim conseguem resultados satisfatórios. Alguns casos, por exemplo, quando alguns alunos acham que a prova foi aplicada de uma forma injusta, então ali se mobilizam e vão para cima da faculdade, muitas vezes sim conseguem algum resultado. O cuidado aqui é para que você não faça isso o tempo todo. Um exemplo muito comum disso que eu estou falando para vocês é: uma vez eu acordei 6 horas da manhã porque eu teria uma prova às 9 horas da noite. E essa prova só foi finalmente aplicada à noite, eram mais ou menos 9 horas da noite, e não 9 horas da manhã, como estavam previsto. E não adianta reclamar disso. Isso são coisas que o professor ele vai decidir quando vai ser aplicado, de que forma vai ser aplicado. E muitas vezes nós achamos que isso é um pouco injusto, porque nós temos ali um horário para ser seguido, mas se o professor resolver mudar de última hora ou aplicar no outro dia, isso fica a critério dele. E a faculdade sempre vai acatar aquilo que ele decidir. Conduta mais inteligente não adianta. É você realmente relevar algumas coisas para que todo mundo seja feliz no final. Uma coisa vocês vão concordar comigo: é mais fácil você sair da faculdade do que o professor que já está lá há anos. A segunda verdade é: não tem formatura. No Brasil, nós sabemos que a formatura de uma faculdade, exemplo medicina, ela realmente é um grande evento, é um acontecimento. E já começam muito tempo antes já a preparar tudo para esse grande dia. Na Argentina, isso não acontece. Existem muitos casos que os alunos sim fazem ali sua festa particular, que fazem por conta própria a sua festa para comemorar, porque realmente isso é uma grande conquista. Mas não existe aquela festa tradicional como no Brasil. Existe um evento que vai acontecer ali, a colação de grau, perante toda a faculdade, os alunos, alguns familiares, porque você pode levar para esse momento alguns convidados, não muitos, porque realmente são convites limitados. Festa mesmo, depois desse momento da colação de grau, nós não vemos isso acontecer vindo e organizada por parte da faculdade ou da turma de alunos. Particularmente, isso não me incomoda nem um pouco. Eu já tive sim o sonho de ter uma grande festa de formatura, mas hoje não está mais nos meus planos gastar dinheiro com isso. Porque eu penso que às vezes eu estarei gastando dinheiro com pessoas que nem torceram tanto assim por mim, nunca me mandaram uma mensagem para saber se eu estava precisando de alguma coisa, se as coisas estavam dando certo. Então, por que eu vou dividir com elas esse momento? Claro que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um pensamento e esse é o meu pensamento. Eu prefiro 1000 vezes pegar esse momento que realmente eu preciso comemorar e eu vou comemorar, mas eu prefiro 1000 vezes fazer uma viagem com alguns amigos, com aquelas pessoas realmente que estiveram próximas de mim e que acompanharam a minha jornada. Então é isso que eu penso em fazer. Eu prefiro 1000 vezes fazer uma viagem hoje do que fazer uma festa, mas isso, claro que foi com o tempo que eu fui amadurecendo essa ideia e fui percebendo que isso seria muito melhor. Nada contra, existem muitas pessoas que sim vão fazer grandes festas e eu acho que tem que fazer mesmo,
porque, gente, é uma conquista incrível. O que acontece na Argentina ali, meio que para marcar este momento, é que quando você termina ali todas as provas do ciclo clínico, que a pessoa já está apta para entrar ao internato, alguns amigos se juntam ali em um local próximo da faculdade destinado a isso, e ali jogam tinta nesse aluno, jogam farinha, ovos, comemoram junto com ele, que é basicamente quando no Brasil você passa para o vestibular de qualquer curso, existe algo muito similar. Só que ao contrário do que é feito no Brasil, isso se faz ao final da faculdade. Eu acho muito bacana essa ideia, porque é como se você tivesse ali superado realmente um caminho muito árduo e finalmente chegado ao seu destino. Terceira verdade, você vai se estressar com o administrativo das faculdades argentinas. Se tem uma coisa que eu sempre me estressei com a faculdade, foi com o administrativo. E depois de ter tantos amigos e conhecidos em faculdades diferentes, eu descobri que isso não era um mal da minha faculdade. Isso é geral. Em qualquer faculdade, seja ela pública, seja ela privada, o administrativo sempre será um problema. Quanto antes você aceitar essa verdade, menos sofrimento você vai ter, porque talvez seja melhor você já estar preparado, porque você vai precisar, às vezes, de algumas horas para resolver qualquer tipo de problema que você tenha. Talvez no Brasil seja da mesma forma, mas na Argentina isso é muito verdade. Ouso a dizer que não é apenas as universidades. Na Argentina, qualquer órgão que seja público, qualquer lugar, instituição que você precisa fazer um trâmite, sempre é uma burocracia, sempre é um estresse, então já esteja pronto para isso. Mas eu quero dar alguns exemplos de estresse que você pode ter. Você pode mandar e-mail para a faculdade, muitos e-mails para a faculdade, e não receber retorno nenhum. E ali você continua insistindo, mande muitos e-mails. Muitas vezes eu tenho algum problema na faculdade, é isso que eu faço. Eu mando e-mails à vontade até que alguém me responda. E isso não é mal da minha faculdade. Isso é geral, as faculdades realmente têm um sério problema com e-mails. Outro tipo de problema, no caso de privada, você pode ter boletos com valores incorretos e ter que correr atrás disso para resolver. Vai ser resolvido, mas tem às vezes esse desgaste que você precisa ir lá na faculdade resolver ou entrar em contato com a faculdade para resolver. E isso é um pouco comum de acontecer. Existem provas que você precisa se inscrever em uma plataforma online, que é da faculdade, para que você realize essa prova, principalmente finais e recuperatórios. Só que muitas vezes está chegando a data que você sabe que será da prova e você só pode se inscrever ali, vamos dizer, 48, 72 horas antes dessa prova. Então você tem um prazo ali que você precisa fazer essa inscrição. E muitas vezes está chegando essa data e ainda não abriu no sistema. Então existe esse atraso muitas vezes de liberar essa prova para que você possa se inscrever. E ali ficam os alunos extremamente irritados, entrando em contato com a faculdade para que eles habilitem isso o quanto antes. Coisa que aconteceu também com muitas faculdades durante o EAD era que existia o dia e a hora específico para uma prova e a faculdade às vezes esquecia de habilitar no sistema essa prova. Então estavam todos os alunos naquele horário tentando fazer a prova e a prova ainda não estava no sistema para fazer. Então tinha que entrar em contato com a faculdade para que eles liberassem o quanto antes. Então às vezes atrasava um pouquinho a prova para começar. E isso foi algo que a gente presenciou no EAD. E às vezes você tem todo aquele estresse, que já está muito estressado por causa da prova e ainda mais esse estresse. Então todo mundo em casa, sem poder falar com ninguém, tem que resolver isso online naquele momento. Prova que você realizou na plataforma, isso aconteceu com plataforma, nunca vi isso acontecer quando era presencial, mas na plataforma o que poderia acontecer é de você resolver uma prova, você fazer uma prova e ela simplesmente sumir, desaparecer, como se você não tivesse feito. E isso não foi só em privada, a faculdade pública passou por esse mesmo problema. E uma coisa que eu aprendi, e não foi só pelo EAD, foi uma coisa que a faculdade me ensinou e a vida me ensinou. Tudo que eu faço dentro da plataforma, que seja importante, eu faço um print e tenho um arquivo com os prints da minha plataforma. Então isso nunca aconteceu comigo, porque sempre eu terminava uma prova, eu fazia um print. Que aparecesse meu nome, a data e o horário. Então eu sempre fui muito precavida com relação a essas coisas. E isso é um grande conselho que poucas pessoas vão te dar. Salve tudo, grave tudo, tire print, tenha isso sempre em mãos. Ter essas coisas já me salvou inúmeras vezes de problemas. Inclusive o último que eu passei foi quando eu tentei fazer a minha transferência da minha sede de Buenos Aires para a sede de Santo Tomé, em que eles, em um determinado momento, falaram que sim, seria possível fazer esse passe, e a dúvida existia apenas porque, como eu estava já chegando no 6º ano, então eles, segundo eles, só poderia ser feito até o 5º ano.
E eles, no primeiro momento, falaram que isso não teria problema, que eu conseguiria fazer, e depois começaram a falar que não. Sempre mandei mais de um e-mail para a mesma coisa. E sempre guardei todos os e-mails, e foi exatamente os e-mails que me salvaram. Eu apresentei as respostas deles e eles não puderam voltar atrás. Eu consegui fazer ali a minha transferência sem problema nenhum. Já tive situações também na época de presencial com relação a provas, em que me falaram uma coisa e falaram que sim, eu poderia fazer uma prova em outra data, e depois me falaram que não. Eu tinha isso armazenado. Então, faça sempre isso com qualquer faculdade, porque esses problemas não é só de faculdade particular. Faculdade pública passa muito por esse tipo de coisa, divergência de informações, de te falar uma coisa, depois ser outra. Então, esteja preparado. Tudo que você for fazer, salve. Uma vez por ano, eu tiro print de todas as minhas notas, para que nunca aconteça de, por exemplo, uma matéria que eu rendi uma final, uma matéria que já está concluída, sumir do sistema. Então, isso já havia acontecer. Então, para minha segurança, eu realmente sempre guardo isso ali com data, hora, meu nome, para que eu nunca passe por esse tipo de estresse. A quarta verdade, vocês ficarão muito felizes para meio que dar uma equilibrada com essa última, que você já está aí dizendo assim, ah, meu Deus, então eu não vou querer. Gente, isso é uma coisa que, inclusive no Brasil, talvez você vai ter muito estresse com relação a essas coisas. Então não desanima, é assim mesmo, a gente passa por cima dessas coisas. O importante é o ensino. O administrativo a gente acaba tendo que levar junto, mas isso a gente dá um jeito. Essa quarta verdade, então, que vai aí animar vocês um pouco você pode fazer práticas quando quiser. Como assim? Práticas. Na Argentina é permitido que os alunos sejam praticantes em hospitais, e isso fora da faculdade, não tem a ver com a faculdade. Basta você escolher um hospital que você goste, que esteja numa localização que você queira, enfim, e você vá até esse local, peça para falar com o chefe da guarda. Toda vez que eu falar guarda, estou me referindo a plantão. Pede para falar com esse chefe da guarda, apresenta a sua libreta, mostra que você é um aluno de medicina, e ele vai conversar com você, ele vai dizer se tem espaço ali para você. Então, às vezes, não tem naquele dia que você foi, mas se você voltar no dia seguinte, naquele dia vai ter. Porque cada dia é uma pessoa responsável por esse plantão. Você tem que ir ali tentando falar com as pessoas e é muito difícil que você não consiga. É claro que agora, na época da pandemia, isso ficou um pouco mais difícil, por uma questão até de segurança. Mas, no geral, tirando a pandemia do contexto, isso é muito fácil de conseguir. Algum hospital você acaba conseguindo para que você vá e acompanhe um plantão uma vez por semana, em algum horário, e aprenda ali realmente a prática. Eu já fiz práticas que era no domingo, o dia todo, era um plantão de 24 horas. Eu fazia ou no sábado ou no domingo, eu acredito que era no domingo o dia todo. E depois também fiz em outro hospital, eu fazia na sexta pela manhã. Existem inúmeras formas de você organizar essa questão de horários para encaixar ali uma prática na sua rotina. Isso acaba variando então de lugar e eu quero ainda trazer um vídeo só sobre isso, para explicar como e o que você faz, o que você aprende dentro dessas guardas. Posso garantir para vocês que quando eu comecei a fazer essas guardas, foi um choque de realidade muito grande. Eu sentia que eu aprendia muito mais naquela guarda do que semanas tendo aula. De fato, eu colocava em prática aqueles conceitos teóricos que eu só imaginava como seriam, mas que na prática eles acabavam tendo outro significado. E era um conhecimento que ficava e eu não esquecia mais. E aí, de repente, todas as coisas que na minha cabeça elas estavam desconexas, elas começaram a fazer mais sentido. As coisas que trabalharam muito em mim foi essa questão de trabalhar em equipe, foi questão da minha personalidade. Deixar um pouco de lado essa questão da competição, entender que ali cada pessoa é uma peça fundamental para que um plantão realmente ocorra de forma produtiva. Aquilo que você faz é sim importante no todo. Então você pode encontrar um lugar que te aceite desde o primeiro ano. Isso não tem problema nenhum. Mas será que vale realmente a pena? Eu diria que não. Desde o primeiro ano, quem sabe não. Você pode ir, pode conhecer se realmente era da forma como você esperava e você ter ali uma visão um pouco diferente do que você está fazendo. Mas em alguns casos pode mais te frustrar do que te ajudar. Eu comecei no terceiro ano e eu digo para vocês que eu era imatura ainda para esse tipo de experiência. Eu entrei em uma fase muito pessoal de dúvida, parecia que eu não me encaixava ali, parecia que eu não servia para aquele tipo de coisa, que eu tinha escolhido o curso errado. Eu comecei a sofrer muitos questionamentos, muitos dilemas, e eu levei um certo tempo para resolver cada um deles. Algum tempo depois eu pude compreender que, na verdade, esses sentimentos que eu tinha nada mais eram que insegurança e medo. Mesmo assim, mesmo tendo sido essa minha experiência, eu incentivo a todas as pessoas a que realmente conheçam, exponham a sua própria vulnerabilidade e se coloquem nesse lugar. Não tenham medo de ir. Vai,
com a cara e coragem e enfrenta isso. Porque vai fazer parte da nossa formação. Tenho plena certeza que você só vai crescer com isso. Tanto como aluno, como companheiro de outras pessoas, para o profissional, tudo dentro da sua cabeça você vai entendendo como realmente as coisas funcionam. Você adquire muitos conhecimentos que a faculdade não te dá e que você só aprende quando você está inserido nesse ambiente. A quinta verdade é, talvez você precise de um cursinho. Pode parecer até estranho, e eu não pensava em falar nele. Até que uma pessoa, ela comentou, olha, seria interessante você falar sobre isso. Que as pessoas saibam que às vezes será necessário um curso ali de apoio. E é estranho porque muitas pessoas deixaram o Brasil, deixaram de tentar o vestibular, às vezes deixaram cursinhos pré-vestibulares para trás e foram estudar na Argentina. E onde é que entra esse cursinho aqui? Afinal, a gente sempre escuta a expressão medicina sem vestibular. Na Argentina é muito comum que os alunos sintam necessidade, em algum momento, durante a faculdade, de contratar um curso ou um professor particular para algumas das matérias da faculdade. Por exemplo, você vai começar a estudar anatomia, você pode muitas vezes fazer, além das aulas da faculdade, ter aulas extras para que realmente você aprenda aquilo que você está estudando. Muitos temas vocês vão perceber que eles são realmente complexos. Na faculdade a gente acaba passando de forma muito rápida por esses temas. Às vezes você precisa parar, se deter um pouco em cima daquilo, às vezes com auxílio, para que você realmente consiga compreender. A verdade é que muitas vezes, por eliminação, a gente consegue chegar numa resposta correta. Seja porque marcamos, chutamos ali a resposta, ou fomos eliminando, ou mais ou menos imagino que seja isso. Agora, em uma prova oral, é praticamente nula a chance de você conseguir enrolar um professor e ele deixar você aprovar você sabendo mais ou menos sobre aquilo. E não é apenas uma questão de idioma, que apenas os brasileiros fazem isso. Vocês vão ver que argentinos, colombianos e muitos hispanofalantes vão sim ser adeptos de cursos que ajude a ter sucesso nas provas. Cheguei a fazer algumas tentativas, elas acabaram sendo frustradas. No meu caso, não deu certo, porque eu tinha aulas todos os dias na faculdade, então eu saía da faculdade e ia direto para o cursinho, e ainda chegava em casa à noite e tinha que estudar tudo. Acabou se tornando isso tão inviável. Eu acabei dando prioridade de ficar, depois das aulas da faculdade, realmente me debruçar e estudar durante todo aquele tempo que eu estaria me deslocando para um lugar e ficando em um curso vendo apenas um assunto específico. Mas eu conheço pessoas que fizeram curso a faculdade inteira. Outros usaram em algumas matérias específicas. Outros usaram apenas nos primeiros anos da faculdade. Então isso altera muito. E alunos que eram tanto da UBA como da UNLP, da Barceló, enfim, de qualquer faculdade, sempre buscaram esses cursos de apoio. E acabou sendo algo fundamental ali para que eles alcançassem os resultados que eles buscavam. Tem que ter cuidado, claro, se realmente o curso é de qualidade, se os professores seguem a bibliografia do professor que você está fazendo. Não adianta, muitas vezes, você ir para um curso, se você é da Barceló, você ir para um curso que está dando aula de anatomia para alunos da UBA. Então é bom que você vá num lugar que seja específico. E aí, às vezes, o curso que seria para te ajudar pode acabar atrapalhando. Então pesquise direitinho. Eu não vou deixar nenhuma indicação de curso aqui para vocês, mas se você conhece um curso que realmente é bom e te ajudou, ou que você ouviu falar que seja bom, deixe nos comentários, que quem sabe outras pessoas que já fizeram esses cursos podem responder para vocês também. Essas são coisas que muitas vezes ninguém vai contar para vocês, porque o meu objetivo com o canal sempre foi trazer aquilo que não é dito. E é isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Se você conhece alguém que está pensando em estudar na Argentina e que precisa saber dessas verdades, mande esse vídeo para essa pessoa. Não esqueça de se inscrever, nós temos vídeos 2 vezes por semana, toda a semana. Olha, muitas vezes eu deixo de estudar, eu estudo à noite para poder trazer esse vídeo para você. Então não esquece de deixar um like para que eu possa continuar fazendo isso aqui para vocês. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou, o que te chamou a atenção, o que você não sabia que era desse jeito. E nos vemos no próximo vídeo.